Bom dia, minhas irmãs queridas, como tem passado? Então, vamos dar continuidade, né, ao estudo da revista da Convenção Batista Fluminense, revista Recomeçar de 2021, hoje com a última lição, a lição número 13, que tem por título Não Fuja das Decisões Difíceis. O nosso texto básico está baseado em Neemias, capítulo 13. Vamos orar pedindo sabedoria a Deus. Querido Deus, eterno Pai, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome eternamente. Ó, meu Pai querido, muito obrigada. Nós só temos motivos para te agradecermos. Primeiramente, agradeço pela nossa salvação, pelos nossos nomes estarem inscritos no livro da vida, Pai. Estamos passando dias difíceis de manejar, difíceis de lidar com essa pandemia. Estamos afastadas uns dos outros, mas mesmo assim estamos unidos pelo teu amor e pelo teu Santo Espírito que habita em cada um de nós. Ó meu Deus, nós entendemos que a tua palavra é a revelação para os nossos dias, Pai, e sabemos que ela nos edifica, ela nos exorta, nos corrige, e tem sido muito bom podermos meditar a cada dia, aprendermos mais e mais sobre Ti. Ó Pai, venho te pedir muito a tua unção, a tua sabedoria para estar falando, né, dessa palavra, ensinando esse assunto, mas que não seja eu a falar, que apenas eu sirvo, que seja um instrumento nas tuas santas mãos. Nós queremos muito te agradecer por todas as bênçãos maravilhosas. A nós, agora eu me lembro, né? A igreja está muito grata por tudo que tu fizeste na vida do nosso pastor Renato, pelo milagre da cura que tu não só fizeste, está fazendo, continua e farás, né? E também na vida da irmã Helena, da irmã Antônia. Muito obrigada, Pai. Tu tens realizado maravilhas nas vidas de todos aqueles que colocam no teu altar suas súplicas, orações, não por si próprios ou por um parente ou amigo. Tu tens, Pai, atendido segundo o teu querer, segundo a tua santa vontade, Pai. Que possamos ter um coração sempre grato, contrito, Pai, agradecido, porque sabemos que tu tens o melhor para cada um de nós. É a oração que eu te faço, Paizinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, minhas queridas irmãs, agora vamos conhecer o alvo da lição. E o que vem a ser isso? Ao final do estudo dessa lição, entender o que a lição quer nos mostrar, onde nós deveremos chegar. Então, ao final do estudo da lição, ela deverá mostrar que a palavra de Deus e a oração são as chaves para mantermos uma adoração e fidelidade a Deus com o cumprimento das suas leis. Ok? Agora vamos conhecer os propósitos, né? No sentido do saber, no sentido cognitivo. Ao final do estudo da lição, nós deveremos entender que o pecado nos afasta da presença de Deus. E isso sempre gera o quê? Um esfriamento espiritual e uma desobediência aos mandamentos de Deus. Agora, vamos saber, conhecer o propósito no sentido do sentir, né? Nós deveremos, ao final, perceber que devemos priorizar a Deus em todos os sentidos, em todas as ocasiões, né? Reconhecendo a glória e a santidade do Senhor e sua vontade, né, soberana para a nossa vida. E, finalmente, vamos conhecer o propósito no sentido do agir,
ao final, o que eu deverei fazer, né? Após o estudo da lição? Meditar na palavra de Deus e orar incessantemente, adorá-lo em todos os momentos, priorizando o seu reino, a sua justiça e a sua vontade, sempre, para que o diabo se afaste de nós. É isso que nós devemos fazer. Muito bem, agora vamos à introdução do nosso assunto. E como introdução a esse assunto, né, que nós vamos estudar, que tem por título, quem é que lembra? Vamos ver, não fujas das decisões difíceis. Então, para nós estudarmos o assunto, vamos fazer uma retrospectiva, né, de tudo que nós estudamos nessa revista, nas lições anteriores, né? Ou seja, estudamos o quê? A história, né, de um povo de Deus na volta para Jerusalém, após passarem, né, o povo passar 70 anos submetidos a quê? A uma terrível, né, e humilhante escravização, ou seja, o povo sofreu uma terrível humilhação, tendo sido escravizado, né, na corrupta Babilônia. Interessante, nós percebemos o seguinte, que o Deus quis curar o povo da idolatria, não é verdade? E para isso, Deus é incrível, né? Colocou esse povo numa nação, né, ímpia, altamente idólatra. E nós vimos que esse povo se curou da idolatria até os dias de hoje. Eles não quiseram mais saber de Deus algum, a não ser o único Deus criador, né, dos céus, da terra, a Jeová. Então, eles creem num único Deus até os dias de hoje. Bem, aí nós vimos aparecer Neemias. E quem foi Neemias, né? Nós vimos que Neemias foi o copeiro real do rei persa, da Pérsia, Artaxerxes I, né? E também Neemias foi o governador de Jerusalém. Ele governou 12 anos aquele povo, né? E tendo, inclusive, fixado a lei de Moisés, a lei mosaica, né, no meio do povo. Né? Assim que soube da situação dos judeus, ele soube pelo irmão, né, dele, o que fez Neemias, né? O povo havia retornado do exílio, para Jerusalém, retornou para Jerusalém, saído da Babilônia, né, dessa nação corrupta, e quando ele soube da situação que se encontrava o povo, Neemias chorou, né? Jejuou e orou a Deus. Após ele fazer isso, ele faz o que? Ele procura o seu rei, o seu monarca, o rei Artaxerxes, né? E obtém dele o aval, a autorização para retornar a Jerusalém, para voltar a Jerusalém. Né? E lá chegando, ele reúne, né, as forças do povo judeu. E mesmo enfrentando duras e cruéis oposições, né, tentações, o que faz? Ele não desiste, ele restaura os muros, né, da cidade de Jerusalém em 52 dias. Isso era por volta do ano de 444 antes de Cristo. Aí, depois disso, passam-se 12 anos, né? O ano agora é 432 antes de Cristo. E o que faz Neemias? Ele retorna à Pérsia, né? Para prosseguir,
né, o seu serviço junto ao monarca, né? Quer dizer, depois de 12 anos, passados 12 anos, em 432, ele então retorna à Pérsia para continuar o seu serviço junto ao rei. Mas como que ele voltou? Ele voltou com o coração agradecido ao monarca, né, ao rei dele, pela oportunidade que ele tivera de reorganizar o seu povo. Não foi isso que aprendemos? Tendo mostrado-se um verdadeiro líder temente a Deus, né? Tempos depois, esse homem, vamos dizer, esse homem de Deus, que ele era temente a Deus, esse homem de Deus retorna novamente à cidade de Jerusalém, mas dessa vez, quando ele chega lá também, ele fica decepcionado, tristemente decepcionado. Por quê? Ele fica tristemente arrasado, decepcionado com o estágio de degradação espiritual ao que o povo de Israel chegara, né? Ele encontra um povo completamente afastado novamente das leis, né, de Moisés, das leis de Deus, né, que ele havia tanto recordado, né? O povo de dura cerviz. Bastou Neemias sair, quer dizer, Neemias vai a Jerusalém, né, restaura os muros da cidade, fica 12 anos com eles, relembrando a lei, falando da lei de Moisés, e volta para a Pérsia, e depois de um certo tempo, ele, ao retornar à cidade, ele encontra um povo totalmente um estágio de degradação espiritual horrível, né? Afastado de Deus. E aí, o que faz Neemias dessa vez? Ele abandona o seu povo? Ele desiste de tudo, desanima? Não, ele toma para si também essa responsabilidade, né? E sem se manter omisso, de jeito nenhum, ele toma importantes decisões. Não foi isso que estudamos? Afinal, o seu verdadeiro rei era o Senhor Deus de Israel, e ele ali resolve ajudar o povo, o seu povo, né? Novamente. Bem, vejamos as tomadas de decisões que Neemias teve que tomar, teve que adotar, e que até nos servem, né, de lição para hoje, para os nossos dias. Tá? Então, vamos ver. A primeira tomada de decisão que Neemias fez foi confrontar, ou seja, ele confrontou os infratores. Quem eram os infratores? O povo de Israel, os israelitas, né? Então, ele confrontou o povo de Israel, os israelitas, com a palavra de Deus. Isso está lá em Neemias, capítulo 13, nos 4 primeiros versículos, de 1 a 4, mas eu gostaria de ler para vocês até o versículo 8, né? Até o versículo 8. Vou pegar aqui a palavra, vamos ler. Vocês podem pegar e acompanhar também, se quiserem, né? Aqui diz assim: naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram esta lei que eles fizeram, afastaram, né, de Israel todos os estrangeiros, né?
Agora o versículo 4 diz: Antes disto, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que eram, vamos dizer, destinados, né, aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Versículo 6. Mas, quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes e do rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas, depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então, soube do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala dos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus com as ofertas de cereais e o incenso. Então acabamos de ver, aprendeu aqui o que Neemias conta, né, em seu livro. Bem, o povo, assim, a gente sabe que ele foi levado, né, também por Esdras, que era o sacerdote, e até por Neemias, que governador também de Jerusalém, a relembrar a aliança, não foi isso que eu acabei de ler? A aliança que o povo de Israel havia feito com o Senhor. Qual era essa aliança? De que jamais esse povo se misturaria, que jamais eles se misturariam, né, com os povos pagãos. Isso também está lá em Números, se as irmãs quiserem conferir, Números 22, os 6 primeiros versículos, e Deuteronômio 23, do 3 ao 5. Vocês podem fazer essa leitura, né, extra aula. Bem, então nós vimos que Esdras e Neemias fizeram, assim, o povo recordar o passado, né? Quando Deus se opôs, de que forma? Se opôs completamente a quem se propusesse a desobedecer os seus mandamentos. E o povo estava ouvindo tudo isso. Ali, de fato, começou a restauração do povo de Israel e Judá, né? Com uma reforma, se as irmãs prestarem atenção, interna e externa, mas não com base nas palavras de Neemias, de jeito nenhum, mas sim com base na palavra de Deus. Correto? Muito bem. O relato bíblico, até histórico, né, mostra que também outros homens, não só Esdras, Neemias, mas outros homens de Deus também trouxeram avivamento espiritual ao povo. Vamos recordar alguns desses homens de Deus que foram tão importantes, né? O primeiro, Josias, né? Quem foi mesmo Josias? Foi o 16º rei de Judá, né? Da tribo de Judá. Ele compilou, Josias acabou compilando as escrituras hebraicas, né, assim, importantes naturalmente, durante a reforma deuteronômica, né?
Jeremias, nós tivemos também Isaías, né? Foram todos homens de Deus. Amós, quem foi Amós? Amós foi um profeta do Antigo Testamento que escreveu assim num momento de relativa paz e prosperidade até, né? Mas também, ao mesmo tempo, um momento de negligência, né, das leis de Deus, onde ele falou do contraste crescente entre os muitos ricos e os muito pobres, né? Também tivemos Zacarias. Quem foi? Foi um profeta, Zacarias, né? Um profeta de Deus pós-exílico, né? Que previu a vinda do verdadeiro e último rei de Israel, não é isso? Para os últimos dias. E agora, já trazendo mais para, vamos dizer, para próximos nossos dias, mais para os dias atuais, né? O avivamento, nós temos que lembrar do avivamento trazido por João Calvino, né? E também por Martinho Lutero, que foram os reformadores do século XVI, com o lema Sola Scriptura, Sola Scriptura, que significa somente as Escrituras, somente as Escrituras, né? Todo avivamento só se inicia e se realiza com a palavra de Deus e muita oração. Não é verdade? Esse, afinal, é o binômio perfeito, né? A palavra de Deus e a oração é o binômio perfeito, é a mola propulsora para confrontar os transgressores, né? Das leis de Deus. Aqueles que estão se afastando, né? Daquilo que são os preceitos e ensinamentos da palavra. Além da palavra e da oração serem também o quê? Princípio para restaurar e trazer de volta ao caminho a vida de muitos. Afinal, nós sempre vamos pregar em cima da palavra. Alguém, alguma pessoa que está afastada do evangelho, até aquelas mesmo que nunca ouviram, né? Ou que nunca pararam para prestar bem atenção, né? Escutaram assim, mas não se deram conta da importância da palavra de Deus, porque ela pode significar o quê? Vida ou morte eterna, né? Muito bem. Olha, vocês querem ver um exemplo que tem aqui? Davi. Davi, quando confrontado pelo profeta Natã, vocês devem também saber, pelo seu duplo pecado, que pecados eram esses, né? O pecado de adultério com Batseba e do assassinato de Urias, o seu marido, seu esposo, né? Então, Davi, quando chorando, né? Ele disse, está lá em Salmos 51, versículos 4 e versículos 12, né? Eu juntei os dois e ficou assim: contra ti somente pequei. Agora torna a dar-me a alegria da tua salvação. Né? Ele tinha tomado consciência do seu pecado. E depois, Davi, depois de restaurado, né? Agora ele declara a Deus: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Está lá no versículo 17 do mesmo capítulo 51 de Salmos, né? Muito bem, então, primeira tomada de decisão de Neemias foi confrontar os infratores com a palavra de Deus. E a segunda tomada de decisão de Neemias foi confrontar o sumo sacerdote Eliasibe por dar guarida no santuário
a um inimigo do povo de Deus. Esse foi a segunda tomada de decisão. Ele também confrontou Eliasibe, confrontou primeiro o povo e agora o sumo sacerdote Eliasibe, né? E Neemias foi assim muito firme em confrontar Eliasibe pelo duplo erro, assim como Davi teve duplo pecado, duplo erro, né? Batseba e Urias, que mandou assassinar, Eliasibe também. Então ele foi duro com Eliasibe, né, por esses dois erros dele cometidos. Primeiro erro, quando ele aparentou-se, né, com o ímpio Tobias, que era inimigo de Deus, né? E ele casando-se, inclusive, com sua filha, né? Esse foi o primeiro erro. E o segundo, de negociar com ele, com o próprio Tobias, oferecendo-lhe quê? Moradia. E pior, em lugares sagrados, como o templo. E Neemias, como é que ele agiu? Então, logo chegou a Jerusalém, Neemias encontrou, como eu falei, aquela situação, aquele desatino, né? E imediatamente lançou fora do templo, eu li para as irmãs, né? Os móveis de Tobias, iniciando logo a seguir o quê? Um processo de purificação do templo, do local que há de 116 anos, portanto, em 516 antes de Cristo, havia sido construído e consagrado para o louvor e adoração ao Deus verdadeiro. Então, ele purificou, né? Bem, a terceira tomada, né, de decisão de Neemias foi que, após os confrontos que ele fez, não só com o povo e com Eliasibe, né, ele parte para restaurar a adoração ao Senhor. Depois que ele purifica o templo, ele toma essa decisão. Agora vou partir para restaurar o que também não tem sentido e que precisa ser reavivado, que é a adoração ao Senhor. Está lá em Neemias, do 9, acho que ao 22. Depois vocês podem conferir com calma, lendo, né, esses versículos. Então, vamos ver. O que mais havia sido ensinado, preste atenção, o que mais havia sido ensinado durante todos os 12 anos em que Neemias governou a cidade de Jerusalém, né, após a reconstrução dos muros da cidade, foi justamente foi de priorizar o quê? A Deus, em todos os sentidos, né? Pois Deus, o nosso Deus é ciumento, né? O nosso Deus exige exclusividade, né, de seu povo e em nenhum momento abre mão da sua glória. E engraçado, durante todos os 12 anos, né, Neemias bateu, né, nesses ensinamentos, priorizar a Deus em todos os sentidos. Bem, assim, minhas irmãs, Neemias levou o povo a perceber a sua apostasia, o seu afastamento de Deus. Vamos ver as consequências, né, da adoração desleixada do povo de Israel? Vamos ver. São são 3 consequências. A primeira foi que o povo parou de ser dizimista. A primeira consequência imediata. O povo deixou de dizimar. Segunda consequência, o dia do Senhor,
que era sábado, né? Para eles, para nós é domingo, mas para eles é sábado, o sétimo dia. Começou a ser profanado. Então, eles profanaram o sétimo dia, que é o dia santo, né? Para os judeus. Terceiro, e para nós, né? A terceira consequência, né, de uma adoração de qualquer maneira desleixada, né, do povo de Israel foi o envolvimento dos filhos da luz com os filhos das trevas, né? Com a quebra da aliança que o próprio povo havia feito com Deus, houvera feito com Deus, né? E mais tarde a profanação do templo sagrado, né? Também. Gente, conclusão agora da nossa lição. Nossa lição já está caminhando para o final. Bastou Neemias se ausentar, depois daqueles 12 anos lá que passou governando, né, Jerusalém, bastou ele se ausentar, para que o povo se desmantelasse, descambando para uma adoração adúltera. E quando o povo parou de adorar a Deus, o primeiro pecado que cometeram, qual foi? Foi negligenciar a entrega do dízimo, né? Dos dízimos e ofertas. Então, é isso. Após profanarem o dia do Senhor, né? O sétimo dia de descanso também. Após eles ainda profanaram o sétimo dia, e depois nós vimos tudo, tiveram os casamentos mistos, né? A nação começou a se misturar com nações o quê? Pagãs, com nações ímpias que Deus havia proibido, e outros pecados, né? Um pecado leva a outro. Vamos, minhas irmãs, caminhando bem para o final agora, orar a Deus. E eu conclamo mesmo a classe, oremos ao Senhor, né? Para que Deus não permita, né, de jeito nenhum, que o diabo roube o nosso prazer de adorar a Deus. Como aconteceu com o povo de Israel, né? Vamos prestar bem atenção, porque estar na presença de Deus é uma alegria para nós, né? Ou seja, vamos relembrar, meditação constante na palavra de Deus, oração e vigilância. Devem estar lembrados da aula última que eu dei, né? Orar e vigiar, que a palavra de Deus exorta também. Então, é meditação constante, oração e vigilância devem ser o nosso lema, né? Devem ser para que possamos sempre estar cumprindo na presença de Deus a sua vontade, que a gente conhece, a gente sabe, né? Que é muito boa. A vontade de Deus para nós, cumprindo os seus mandamentos, né? Buscando discernimento da palavra, afinal nós temos o Espírito Santo em nós, né? Discernir a vontade de Deus, os mandamentos dele, né? E os mandamentos são bons mesmo, são agradáveis, perfeitos, e nós temos mesmo que atentar para não acabarmos numa apostasia, que isso de jeito nenhum, se Deus assim permitir, não chegaremos, né? Mas o diabo ao nosso derredor, né, quer nos afastar da presença de Deus, mas não vai conseguir, porque o nosso Deus é maior. E com isso, nós acabamos a lição de hoje, essa maravilhosa lição. Aliás, acabamos a revista, né? O estudo dessa revista, Recomeçar. E na semana que vem, no domingo seguinte, estaremos dando início a uma nova revista, né? E as irmãs fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada uma de vocês, a cada família, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo grande para vocês. Até a próxima.